Em alguns ritos orientais, não muitas, porque são só 6 no Oriente, as famílias, é o que a gente chama de famílias litúrgicas. A nossa família litúrgica é uma, que é a família romana. Nosso rito é o rito romano. Mas existem outras 6 famílias litúrgicas no Oriente, que são de suas tradições espirituais, claro, todas católicas. A gente confunde muito, né? Católico igual romano. Não, calma, não só romano, porque da outra parte do mundo existem, né, ritos orientais, igrejas em comunhão com Roma, nunca deixaram, ou que deixaram e voltaram, e formam a única igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Tanto que quando a gente fala nos atributos da igreja, a gente não usa romana, né? Às vezes eu vejo uns postais, está errado. Una, santa, católica e apostólica. Porque a igreja não é só romana, embora a garantia de estar em comunhão com Deus e com o projeto de Deus passe pela comunhão com o sucessor de Pedro, que está em Roma. Então, no Oriente, é uma forma própria, né, de organizar a liturgia. O ano litúrgico começa no dia 8 de setembro, que é a Natividade de Nossa Senhora. Olha que coisa interessante. Aqui no Ocidente, depois de algumas reformas litúrgicas, nós começamos o ano litúrgico onde? Em que momento? No Advento, não é? A gente começa no Advento. Nesta família litúrgica, no Oriente, não. Para nos ensinar a enxergar a obra da salvação, iniciando pelo nascimento de Maria. Nascimento de Maria, ela como a aurora, né? Que interessante. Vou me mudar para o Oriente. Então, no dia 8 de setembro, o ano litúrgico se abre, e exatamente na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, o ano litúrgico se encerra. Isso tem uma dimensão teológica, cristológica, humana também, com uma profundidade inesgotável, incomensurável. Porque com a Assunção de Maria, Deus diz assim: agora vocês viram tudo? Viram. Creem, espero que creiam, porque o que eu fiz nela quero fazer com cada um, né? Levar-lhes plenamente a comunhão definitiva comigo. Isso é Deus dizendo para nós, né? Levar-lhes a comunhão definitiva comigo. Por isso fiz primeiro nela, como uma garantia. Eu duvido. Não, duvide não. Já foi realizado. Um penhor, uma segurança. Que bonito, né? Bem, voltemos para o Ocidente, porque não estamos no Oriente, embora você pode guardar para cultivar a sua vida de oração, de vez em quando lembrar. Que belo. No Oriente, o ano começa com a Natividade de Maria, e o ano se encerra com a Assunção da Virgem Maria, para ficar claríssimo que o mundo não é uma doidice, não. Tem ordem, tem sentido. A história da salvação tem sentido. Tem começo, caminho, meio e termo. Pronto, acabou. Tem sentido. Irmãos, celebramos hoje o mistério que os cristãos do Oriente chamam de dormição da Mãe de Deus. Maria adormece na morte, no Senhor, e desperta na vida eterna, elevada em corpo e alma ao céu. Não é apenas um privilégio seu, privilégio primeiro, sim, mas é uma profecia para nós. Na Assunção, contemplamos o que Deus quer realizar em todos nós. Quando o Papa Pio XII proclamou este dogma, na bula Munificentíssimos Deus, ele dizia: a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória do céu. É assim. Nos 4 primeiros séculos, não era uma preocupação saber como, né, morreu ou não morreu, como aconteceu. Tanto que os registros históricos são escassos. E isso é óbvio, não uma preocupação excessiva, né? Esse aproximar-se, as devoções que nós temos bem posteriores, é o crescimento da consciência de que tudo importa. Por exemplo, as devoções que surgiram posteriormente, não é? Tanto a Virgem Maria
como as dores de Jesus, as chagas, são bem posteriores. Porque à medida que a fé vai crescendo, cada aspecto da salvação vai tornando-se tão luminoso que a gente quer amar, honrar, venerar. Aí as devoções vão surgindo. Bem, fazendo um paralelo com a Assunção de Maria, até o século IV não era uma preocupação tão grande saber detalhes. Não porque Nossa Senhora não era amada, honrada, venerada, pelo contrário. Mas imagine que a missão da igreja é anunciar Jesus, não anunciar Maria, preste atenção. Anunciar Jesus, mas anunciar Jesus sem Maria não é possível. Aí entra ela. Um lugar principal, mas não primeiro. Ela está no lugar principal, do lado do Filho, mas não primeiro, porque quem salva é o seu Filho, já sabemos disto. Então, o que a igreja estava preocupada em fazer no primeiro século? Anunciar Jesus, e sempre vai ser assim. O que a igreja estava preocupada no segundo, terceiro, quarto século? Ir atrás de detalhes históricos ou evangelizar? Evangelizar. Anunciar a morte de Jesus, anunciar a paixão, anunciar a ressurreição. E claro, Nossa Senhora já ali estava junto, né, no anúncio, óbvio que estava. Então, esses detalhes não nos foram tão preservados. Porém, pensam a maior parte dos padres da igreja, os teólogos, que esse mistério ficou bem mais guardado, como todos os mistérios de Deus, porque a nossa compreensão, ela não vai alcançar, como qualquer mistério de Deus, a sua completude nunca. E olhe que Deus, ele não está, Deus não subestima, né? Quer dizer, ele subestima, porque o que é a inteligência humana diante de uma ação divina? É nada, é o pó da beira da calçada. A inteligência humana é o pozinho da beira da calçada. Então, alguém vai entender de maneira completa a criação? Vai não, a ciência vai sempre ajudar a gente a ficar maravilhado e vai descobrir muito mais. Horrores, vai. Isso não é um problema não, a gente quer que isso aconteça, né? Para poder adorar a Deus, contemplar, melhorar a vida do homem. Alguém vai entender de maneira completa como foi que o Espírito Santo fecundou o seio de Maria e dali, sem participação humana, uma criança foi feita num ventre sem participação humana? Não vai. Alguém vai compreender e fazer calhamaços de livros científicos para explicar como foi a ressurreição? Não vai. Naquela madrugada de domingo, quando o Espírito Santo foi derramado no corpo de Jesus, e o corpo de Jesus saiu, né? Saiu da dimensão, acho que eu preciso usar essa palavra também, saiu das garras do tempo, porque o tempo é uma garra, entendeu? O tempo é uma garra, você pode fugir dele? Não, você não. Até os gregos, quando quiseram dizer isso em linguagem mítica, eles construíram o quê? O mito de Cronos, né? Alguém foge dele? Não, ele tem uma boca bem grande e vai nos sugando, não é assim? Vai nos sugando, Cronos. Ninguém foge das garras do tempo, né? Daqui a pouco o seu sapato está velho, seu rosto mais flácido, mas pode cuidar, não é pecado não, viu? Mas não fique feio não, pelo amor de Deus, isso é uma coisa horrorosa, né? É um padre amigo meu, disse que o povo fica com as bocas de pato, eu morri de rir, né? Não precisa não, é padre Marcelo Arruda que fala isso lá em Lourdes, viu? Vai ficar, não tem problema nenhum, vai ficar. Cabelos, tudo. Mas nós não vamos esgotar o mistério de Deus também na Assunção de Maria. Então, estava dizendo, acredito também que Deus preservou os maiores mistérios para a gente não enlouquecer, não cabe, né? Não perder a fé, uma fé que já é tão frágil, né? Assim, ficar tentando. E Deus nos convida a pensar, mas Deus nos convida sobretudo a acreditar. Bota o joelho no chão e adore o mistério de Deus, né? Não porque, repito, Deus não queira compartilhar as minúcias dos eventos salvíficos. É porque nós não precisamos das minúcias dos eventos salvíficos. Ensinados modernamente, de Descartes para cá,
que tudo precisa ser destrinchado para ser averiguado. Método, né? Método filosófico, método científico. Se não é verdade, emburrecemos. Olha que coisa. A tentativa de conhecer, utilizar, validar o sensível, o empírico, a gente meteu a faca na fé, como se o método fosse propício ao método da fé, e não é. E o mundo emburreceu, e o Ocidente emburreceu, e os cristãos emburreceram, tornaram-se estúpidos, porque querem pegar Deus e colocar nos métodos. Meu Deus, adore, adore. Deus escondeu as minúcias da Assunção de Maria para a gente ter um mínimo e acreditar. É suficiente. Disse que ali no século IV, quando os padres da igreja se despertaram mais para o evento, eles foram recolher, né, os dados que tinham, e nós temos essas possibilidades. Maria morreu, isso no início, viu? Século IV. Maria morreu, foi sepultada, conheceu a corrupção. Maria morreu, depois de 3 dias, como seu filho, ressuscitou, não foi achado o seu corpo. Terceira opção, Maria não morreu e foi levada ao céu em corpo e alma. O que foi que a sabedoria dos padres da igreja e a sabedoria da igreja conduziu a uma decisão sobre isso? Maria não podia não experimentar aquilo que até o próprio Filho, que é Deus, experimentou. Morreu, sim, adormeceu no Senhor, até de maneira muito bela e muito profunda. Um santo da igreja, esqueci o nome, não sei se São Francisco de Sales, acho que antes, dizia assim: Maria morreu de amor. Uma hora o organismo precisa se entregar, entendeu? Não aguenta de tanto, o organismo se entrega. No caso de Maria, não é fruto de raiva, ódio, doença, não sei o que, não, ela não tinha isso, é imaculada. Essa é a ligação, né, dos fatos, das verdades de fé. Ela é imaculada. No ser dela, corpo, na biologia de Maria, na mente de Maria, na alma de Maria, não tem nada de pecado. Não existe essa infecção. Então, ela toda pura, toda cheia de amor, toda santa, toda perfeita, porque Deus fez assim, em um momento, o corpo, o ser da pessoa se entrega, desfalece, entendeu? Morrer aqui, da maneira mais perfeita morrer, que é entregar-se. Maria adormeceu, ela adormeceu no Senhor, entregou-se, morreu de amor, morreu de saudade de Jesus. Mas menina, a gente tem saudade do Nosso Senhor, né? Imagina Nossa Senhora, que tinha uma relação com Ele interior, não era visível. Sim, Jesus está ressuscitado no céu, não era mais assim como ela viveu com Ele 33 anos, né? Mas imagine que a comunhão com Jesus era incomparável com qualquer pessoa, mas certamente, e ela sabendo que era chamada à vida eterna como qualquer ser humano, tu acha que Nossa Senhora queria ficar nesse mundo? Queria não, menino, para quê? Ela sabia que a gente não é para esse mundo. Ela estava aguardando só a hora de perceber que Deus te chamava e dizia assim: minha filha, chegou a hora, já deu, né? Vulgo, já deu. Cumpriste a tua missão, vem. E por que a gente tem medo da morte? Por que você tem medo da morte? Será que são aqueles territórios pagãos? Eu nunca mais esqueci esse termo. Uma vez a gente estava numa oração comunitária e um irmão pronunciou uma palavra de sabedoria. Nunca mais eu esqueci esse termo. Que o Senhor deseja sempre passear nos territórios pagãos do nosso coração e evangelizá-lo. Tem muitos territórios pagãos ainda dentro de nós. E um deles é esse: quero ficar aqui o máximo de tempo possível. Por quê? Você não crê no céu? Você não deseja o céu? Você não espera o céu? Nem precisa ser um apressado, viu? E nem precisa ser alguém assim, né, que vai botando para frente, empurrando. Né? Nem apressar, né, nem rechaçar. É quando Deus quiser. Isso é liberdade. E se Deus quiser hoje?
E se Deus quiser amanhã, você tem esse nível de confiança? Você tem esse nível de entrega? A sua vida pertence, não, objetivamente pertence. Subjetivamente, como um ato de vontade sua. Ato intelectivo, de vontade, não é de sensação e arrepio, não. Isso presta para muita coisa, não. Aqui, ó. A sua vida pertence a Deus como um ato de decisão sua. Senhor, a minha vida é tua. Faz dela o que tu quiseres. Santa Teresa tem um poema bonito sobre isso. Olha, ela diz assim para Deus, né? Senhor, dá-me vida, dá-me morte, dá-me saúde, dá-me doença. Ela chega até esse nível, digo, misericórdia. Nesse nível a gente demora umas 5 vidas se existisse para chegar, né? É Santa Teresa, ela dizia, dá-me céu ou dá-me inferno? Eu digo, não, peraí, inferno também não, né? Dá-me, mas para tu ver o nível de liberdade, né? O que Deus quer, tá bom. Dá-me céu, dá-me inferno, dá-me o que tu queres. Vida ou morte. Então, Nossa Senhora chegou um tempo que ela percebeu que o Pai a desejava. E o Pai, pelos méritos da paixão de Jesus, assim como a tornou imaculada, a levou em corpo e alma. Então a igreja discerniu isto. Ela adormeceu no Senhor, experimentou a morte e alguns dias depois, os apóstolos, ao retornarem no lugar onde estava o corpo da Santíssima Virgem, não o encontraram mais. É um paralelo com a morte e a ressurreição de Jesus. Parece que o Senhor quis fazer com a sua mãe o mesmo que aconteceu com ele. Em tudo associou, em tudo associou, né? Fica aberto para os racionalistas, como no tempo de Jesus. O que foi que os soldados disseram? Roubaram o corpo, esconderam o corpo. Não tem sentido, não tem sentido. No mundo de hoje, né, cheio de chagas, como o absurdismo, né, conversávamos sobre isso. Cadê a Alice? Um dia desse a gente estava conversando sobre isso. O absurdismo, né? Você lembra rapidinho de Camus? Bem, não, a vida é isso. É como o mito de Sísifo. Uma pedra bem grande e pesada, a gente subindo uma montanha, castigo, né, de Sísifo. Sobe, empurra, no outro dia tudo de novo. A vida não tem sentido, é um absurdo, a gente se resigna. Suicídio não é o caminho, vamos fazer, opte pelo bem, ele era a favor, pela vida moral, enfim, né? Mas isso é um absurdo. O nosso tempo é cheio dessa infecção. As pessoas estão resignadas com a possibilidade, que não existe, de que a vida seja um absurdo. Bem, vamos. Que desgraça! Deus sonhou algo tão grande para nós e executou, e o homem resignado com a possibilidade de nada fazer sentido, e vamos viver apenas uma vida moral boa. Faz o bem para os outros e pronto. Por favor, exorcize essa infecção maldita da sua família. Lá tem. Outra infecção maldita, né, trazida por outro, né, os pobres, porque não foram só eles, né, eu estou resumindo em pessoas o que as correntes trazem. O niilismo de Nietzsche, porrada, né? O cristianismo é fraco, ensinou o povo a amar, a ter misericórdia, a perdoar, e inibiu no homem a sua potência de ser, não é de grandeza, não. Pelo contrário, evangelizar a alma humana e o território pagão do coração dos seres humanos civilizou o homem, dignificou o homem e fez o homem amar o seu semelhante e dar a vida por ele. Ou ele era um patife que via somente as incoerências de alguns cristãos, existe, incoerências, hipocrisias, e esqueceu de 20 séculos de santidade, de transformação verdadeiras. Não é? Esqueceu de Francisco de Assis, esqueceu dos 12 martirizados, esqueceu do sangue dos mártires, esqueceu das virgens, esqueceu de Clara, esqueceu, como é, do 14 de São Maximiliano. Esqueceu. Você vive esquecendo a santidade, e o que faz mais sentido para você é o niilismo. Vou nem dizer uma coisa para os coroinhas não se escandalizar, né? Mas na mente veio.
Seu niilista de... Completa aí na sua cabeça. Um bosta. Niilismo? O materialismo consumista, porque é o homem de hoje. Consome. Compra. Consome, compra. Tô doente. Tá doente. Não sabe por que não. Você está aqui em meia horinha de confissão. Agora não queira fugir do que eu vou dizer, que eu vou dizer a verdade. Tá doente? Tá de alma doente? Tá maluquinho? Perdoe, mas é isso mesmo. Tá doidinho? É óbvio. Você, como ela, foi feito para as coisas do alto e vivendo do ventre para baixo. Você está vivendo do ventre para baixo. E Deus fez você completinho, claro, não é problema com o ventre para baixo, não. O ventre para baixo é uma linguagem simbólica dos antigos, para quando as pessoas se entregam aos prazeres excessivamente e não trabalham no seu coração o amor para o que foi feito, a inteligência que lhe foi dada. É só ventre para baixo. Então, dizemos não ao absurdismo. Deus diz não ao niilismo. Deus diz não ao materialismo consumista do mundo de hoje. E a resposta está todinha em Maria. Toda em Maria. A vida não termina no absurdo, mas no abraço de Deus. A primeira pessoa da Trindade que age no mistério é o Pai. Ele, desde toda a eternidade, predestinou Maria para ser mãe do Filho. Como recorda Ratzinger, a Assunção é a consumação da predestinação eterna do Pai. Ela é a escolhida, a agraciada, que agora é introduzida no abraço definitivo da vida divina. O Pai é a casa para a qual Maria retorna. Como dizia Santo Agostinho, onde está Cristo, aí está a igreja. Onde está o Filho, aí estará a mãe. E Pio XII mais uma vez nos recorda isso. Conveniente era que aquela que o próprio Deus Pai escolhera para a mãe do seu Filho unigênito fosse finalmente possuída pelo Pai no céu. Ao pensamento do absurdismo, que afirma que a morte é o silêncio final, Maria mostra e diz não. A morte não é cair no nada, mas cair nos braços do Pai. A ação do Filho Jesus, que é o ressuscitado, não guarda sua vitória para si, mas a comunica. São João Damasceno ensina: convinha que aquela que gerou o autor da vida fosse introduzida por ele na vida eterna. São Germano de Constantinopla dizia: tu és elevada como mãe para o trono do teu filho, rainha do universo. E Bulgakov, que é um teólogo russo, vê no filho uma ação, um cumprimento filial da promessa. Assim como Maria o carregou no corpo, agora é ele quem a carrega para dentro da glória do corpo ressuscitado. Olha que troca bonita. Nossa Senhora leva Jesus no corpo, que aí serve. Quando chega a vez dela, ele carrega ela no corpo. Ele carrega ela. Frente a Nietzsche, que acusava a fé cristã de ser moral de fracos, a Assunção de Maria bota abaixo Nietzsche. Não é a fraqueza, é a força do amor que vence a morte. O filho eleva a sua mãe, porque a verdadeira vitória não está na vontade de poder, mas na entrega. O Espírito Santo também age na Assunção de Maria, é uma ação trinitária. O Espírito Santo, que no início cobriu com sua sombra na Anunciação à Virgem, é agora quem a transfigura totalmente. Bulgakov, mais uma vez o teólogo russo, chama Maria de pneumatófora. O que é isso? Portadora do Espírito Santo. Para ele, Maria é a personificação da humanidade mais aberta à ação do Espírito Santo, a primeira em quem a graça se torna plenitude. O Espírito Santo, que a fez conceber sem perder a virgindade, é o mesmo Espírito que vivifica o seu corpo mortal, transformando-o em corpo glorioso, unido ao Filho na eternidade. Na proclamação do dogma, o Papa diz assim: conveniente era que aquela que havia sido o templo do Espírito não experimentasse a corrupção do sepulcro. Contra o materialismo, que só vê matéria em tudo, o Espírito mostra que o corpo não é descartável, é templo vivo, destinado à transfiguração. Aqui
poderia fazer paralelos com tantos temas. Eu estou focando no dogma, né? Escolhi que a forma fosse mais catequética do que moral. Mas se eu pegar, por exemplo, apenas a dignidade humana, se Deus faz isso com um ser humano, dizendo que quer fazer em todos, eu posso tocar o dedo com intenções de destruição em algum humano? Não. Deus tem ciúme de cada um. E por que a sistolia? E por que aborto até tal semana? E por que não aguenta mais viver? Vamos, não, é a vontade dele, né? Não. Está tudo errado. Dizia o cardeal Ratzinger, não é a maioria, não é o voto da maioria, não é o pensamento da maioria que eu estou elastecendo. Porque literalmente ele fala voto, mas não é a vontade da maioria que define a verdade. A verdade é verdade independente da maioria. O mundo pode ficar 90% bagunçado, continuará errado. Por que a injeção no coraçãozinho da criança? Se Deus não permite tocar para destruir ninguém. A Assunção de Maria também diz isso. Porque Deus quer a alma e também quer o corpo. Ele quer tudo. É tudo dele. Quando você machuca alguém psicologicamente, fere, faz fofoca, denigre, fala mal, faz o outro chorar, faz o outro sofrer, tira o que é do outro, se entrega mais ao pecado do que à santidade, você está ofendendo a vontade de Deus de agarrar o ser humano por completo. Respeite. Se quisermos ver esse mistério em conjunto, o resumo é esse: o pai acolhe a filha predileta, o filho compartilha com ela a sua vitória na cruz, e o Espírito transfigura o corpo mortal em imortalidade. Assim como dizia Bulgakov, Maria é a imagem trinitária da igreja, acolhida pelo Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito. Agora fica tão evidente o contraste. Camille via o homem como Sísifo, condenado a carregar uma pedra inútil. Maria mostra que a vida não é absurda, mas promessa de plenitude. Nietzsche gritava que o único cristão morreu na cruz, porque via a nossa hipocrisia. Então o único cristão morreu na cruz, não é verdade? Em Maria vemos que a cruz não gerou cadáveres, mas a vida nova, a santidade está por toda parte, não só o pecado. A fé cristã não é uma moral de escravos, é uma vocação à glória. Ninguém está sob cabrestos, mas está sendo convidado a ser amado e a amar. Se você não quiser, pode ir embora. A moral cristã não é moral de escravos. Quer ir embora? Pode ir. Vá. Você não vai achar não, viu? A verdade em outro lugar não, mas pode ir. Pode ir embora. Não é moral de escravos, mas vocação de filhos. Filhos. O consumismo materialista promete felicidade no instante. Maria responde que o instante só encontra sentido no eterno. A dormição de Maria tem um poder de cura sobre a nossa humanidade, sobre a compreensão, sobre os planos de Deus. É um poder de cura incrível contemplar a Assunção de Maria. Ela adormeceu como todos nós um dia adormeceremos. Mas o seu despertar foi imediato, não conheceu corrupção. Isto cura nosso medo da morte, não é aniquilação, é uma passagem. Cura nosso medo do vazio. O amor vivido aqui não é inútil, será recolhido por Deus. Cada ato. Tu lembras que Jesus diz assim no Evangelho: se você der um copo de água a alguém, um copo com água a alguém, porque é de Cristo, não ficará sem recompensa. Deus vai recolher todo o amor. Tudo. Uma pessoa que eu ajudei a levantar do chão, a flor que estava fora do lugar, o pobre que eu pude ajudar, aquela pessoa que nem professa a mesma fé que eu, mas que eu pude. Deus está de olho em tudo e vai recolher tudo. Aonde que isso é péssimo? Aonde que isso é triste? Aonde que isso é moral de escravos? Aonde que a fé cristã está distante da realidade? Aonde que a santidade é coisa abstrata? Cura nosso medo do vazio, cura nossa falta de fé. Em Maria vemos o destino já cumprido daquilo que a igreja aguarda. E como resume a definição, com isso concluo, e como resume a definição dogmática Munificentíssimos Deus do Papa Pio XII, proclamando o dogma solenemente, o Papa diz assim:
pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa, declaramos, pronunciamos e definimos ser dogma divinamente revelado, que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória do céu. Ave Maria. Me bota aí junto, Jesus, né? Nesse finalzinho de proclamação dogmática, foi assunta de corpo e alma para o céu. Irmãos, Maria, Mãe de Deus e nossa, sussurra no nosso ouvido: filhinhos, não temais, em Deus há espaço eterno para vós. O amor não acaba, a vida não termina no nada. Aquilo que hoje celebrais em mim será a vossa glória amanhã. Ofereço-lhes uma chave, porque de homilias, aulas, falas, a gente esquece a maior porcentagem, né? Isso já é um fato constatado. Mas a gente não esquece os símbolos, né? As chaves. Pense também, quando você quiser rezar melhor sobre a Assunção de Maria, nessa imagem. Um abraço e um espaço. A Assunção de Maria diz que existe espaço para todo mundo. Não precisa brigar. Tem um espaço para mim me esperando. E é só meu. Quer dizer, ninguém vai viver egoísta, né? Mas é só meu. Vamos viver juntos. A Assunção de Maria diz que Deus é tão Pai, é absurdamente Pai, que criou um espaço no céu para todos nós. E nós não podemos ficar feito malucos nessa vida, fugindo dessa vocação. Quando chegar a hora, diremos como Maria: eis-me aqui, leva-me para o céu, leva-me para o céu. Esta é a nossa vocação. Amém.